Capítulo 27. Resistindo à ditadura, 1926 a 1933. Os meses seguintes decorreram sob a tensão política que afetava a população em deterioramento da economia e das condições sociais. Depois do seu envolvimento nos acontecimentos revolucionários de 19 de julho do ano precedente, Rodolfo tinha voltado à sua rotina habitual, trabalhando na barbearia e continuando a prestar a sua participação intelectual para o jornal A Batalha e a revista Seara Nova. Dolores tinha aceito e compreendido a sua reação, contrariamente ao comportamento de Beatriz, que lhe impunha sistematicamente a sua renúncia às atividades políticas. Este facto reassegurava-o em relação à solidez da sua relação matrimonial, motivando na sua colaboração política e fazendo sentir-se livre nas suas ações. A um nível profissional, as suas relações tinham efetivamente originado contactos extremamente importantes para a sua vida e da sua família. Sendo a maior parte dos seus clientes oriundos de uma alta esfera social e dada a sua neutralidade de opinião no domínio político, todos o apreciavam nas suas ideias e, sobretudo, na sua intelectualidade ao expô-las. Todos sabiam que ele era um autodidata e isso reforçava a sua admiração por ele. No entanto, alguns apercebiam-se da aproximação que existia entre ele e o Sr. Ribeiro, nunca esquecendo a reputação que este escritor possuía como revolucionário e anarquista. Naquele mês de abril de 1926, a primavera não se anunciava prometedora em termos políticos. A 1 de fevereiro já tinha havido mais uma tentativa de golpe militar em Almada. Reinava a contradição de existir uma necessidade urgente de mudar de regime político, mas ao mesmo tempo receava-se a implantação de uma ditadura de extrema-direita. Em tempos de necessidade e privações como os que reinavam na sociedade portuguesa, era natural que a população fosse atrás das promessas de um ditador que apareceria como um salvador da pátria aos seus olhos. De qualquer modo, existia a consciência de que uma ditadura nunca se implantava sem ser pela força das armas, e isso implicava sempre um elevado número de vítimas. No seio da clientela, Rodolfo podia aperceber-se das manifestações daqueles que sabia serem os mais conservadores, os que defendiam a monarquia e, finalmente, os que tinham tendências claramente de extrema-direita. Estes últimos eram apologistas de um golpe de Estado que conduzisse a uma ditadura, mutilando o espírito da República e aniquilando qualquer indício que conduzisse a uma solução democrática para o contexto político do país. Tem que se acabar com esta farsa parlamentar que estamos a assistir. Esta situação não é benéfica para nenhum de nós portugueses, pobres e ricos, e até nos cria uma imagem prejudicial a nível internacional. Isto está a tornar-se uma república das bananas, não tarda muito. Vai ser preciso um pulso de ferro para acabar com esta anarquia parlamentar que se está a instalar gradualmente e antes que seja tarde demais. Proferia um dos clientes de tendências de extrema-direita muito claras. Sem dúvida, temos que fazer como o Miguel Primo de Rivera, em Espanha, exclamava outro. Tudo é melhor do que isto. Imagina o que é que a família real diz desta palhaçada, respondia um outro que sabia ser um monárquico convicto. Finalmente, um dos clientes que se sabia conservador e dos mais ligados à esfera política acabou por se intrometer na conversa, não podendo conter-se nas suas palavras. O Gomes da Costa é que tem que fazer qualquer coisa para que ocorra a regeneração nacional. Tem que se fazer a depuração do sangue português para que se reacenda a chama lusitana, para que a nossa integridade e identidade sejam repostas. Esta convergência de ideias, apesar de ideologias diferentes, revelava o perigo iminente de que um regime opressivo se implantasse. Estas análises eram bastante úteis para Rodolfo, que transmitia essas opiniões a Tony e ao Sr. Ribeiro. Inclusivamente alertava os seus camaradas para a iminência de um golpe de Estado de direita através dos artigos clandestinos que escrevia. Mais uma vez, Rodolfo era alvo de questões da parte da clientela na tentativa de poder identificar as suas tendências políticas, ao que ele respondia: penso que a história se está a repetir, senhores. Estamos a viver o mesmo ambiente de intrigas para alcançar o poder como no tempo do Império Romano. Ao que os presentes respondiam: sim, senhor, Rodolfo e a sua paixão pela cultura. Estamos todos os dias a aprender consigo. Todos esses receios se iriam comprovar no dia 27 de maio desse ano de 1926, quando Tony o pôs ao corrente que tinha recebido informações sobre um golpe de Estado que se estaria a preparar a partir de Braga e liderado pelo general Gomes da Costa.
Nessa noite, Rodolfo ficou mais uma vez com o grupo anarquista. O seu caráter não lhe permitia ficar em casa de braços cruzados, nem conseguiria dormir tranquilamente, nem preservar dolores desse seu estado de espírito. Na manhã seguinte, por volta das 7h30 da manhã, recebiam a confirmação de que uma coluna militar, apoiada pelo proletariado da região norte, marchava em direção a Lisboa. Tony manifestava um grande nervosismo. A sua experiência política e a sua intuição diziam que algo de negativo no decurso da vida política portuguesa se iria passar. Camaradas, uma coluna militar está a avançar em direção a Lisboa. As nossas instruções é de acompanharmos os acontecimentos sem nenhuma espécie de intervenção da nossa parte. Parte do proletariado está a acompanhar o exército e não é bem clara a orientação política que anima esta movimentação. Estejam conscientes de que tudo pode acontecer. Horas mais tarde recebiam a confirmação de que outras unidades militares ao longo do país se estavam a mostrar solidárias com o golpe militar, o que revelava uma coesão no seio do exército, mas este facto causava inquietação no espírito de Tony. Isto até parece a marcha sobre Roma, Rodolfo. Esta era a designação dos acontecimentos ocorridos em 1922 na Itália e que tinham conduzido aquele país à institucionalização do fascismo. No dia seguinte, Lisboa manifestava a sua adesão ao golpe militar de Gomes da Costa. O confronto tinha sido evitado, mas no subconsciente dos mais consciencializados politicamente, reinava a dúvida e o receio. Reinava uma certeza de que aquela modificação no panorama político português traria profundas alterações na forma de funcionamento das instituições. No seio deste golpe reinava uma miscelânea de tendências políticas que representavam acentuadamente a direção política que o orientava e que se anunciava declaradamente de direita, pela presença de nacionalistas, monárquicos e republicanos conservadores. A 30 de maio caía o governo e a 6 de junho Rodolfo encontrava-se junto da população que se manifestava em massa na Avenida da Liberdade para manifestarem o seu apoio ao general Gomes da Costa, que desfilava vitoriosamente à frente de milhares de militares, ironicamente como tinha preconizado Rodolfo quando na barbearia tinha mencionado o antigo Império Romano como exemplo. A euforia reinava no seio da população. Colunas de militares marchavam ao longo da imponente avenida como idolatrando um deus, um salvador da pátria que os iria fazer sair da miséria e da exploração e trazer-lhes a prosperidade e estabilidade tão desejadas. Subitamente, Rodolfo apercebeu-se de que do outro lado da avenida estavam pessoas suas conhecidas, nomeadamente alguns clientes da barbearia que costumavam agrupar-se nas suas conversas de índole política e declaradamente de tendências de direita, começando a acenar-lhes. Foi nessa altura que alguém acenou de volta, mas não eram os clientes. Era José, que se encontrava acompanhado por Beatriz e a sua mãe, Dona Manuela. Rodolfo aproveitou uns metros que distanciavam duas colunas do desfile dos militares para atravessar a avenida a correr, juntando-se a eles. Então também vieste assistir ao desfile, Rodolfo? Eu sei que esta manifestação não corresponde inteiramente aos teus ideais políticos, mas era de esperar que isso acontecesse. Exclamou imediatamente José. Desde que seja para melhor, está tudo bem comigo, mas tenho as minhas dúvidas, José. Respondeu, olhando para Beatriz. Olhava para ela e lembrava-se quando tinham saído juntos para se juntarem à revolução que tinha conduzido à implantação da República. 16 anos tinham passado, mas parecia que tinha ocorrido na véspera. O que é que queres dizer com isso, Rodolfo? Achas que vai acontecer qualquer coisa que nos afete negativamente? Nunca vi uma manifestação popular tão grande e tão espontânea como esta. É surpreendente. As origens e, sobretudo, a finalidade deste golpe de Estado são muito dúbias, José. Esta mudança não nos vai trazer nada de bom. Talvez um regime ditatorial que ninguém está à espera e que só uma minoria da população com uma certa formação política poderá antever. Lá estás tu, Rodolfo. Um regime ditatorial, dizes tu. E se o teu partido anarquista, ou mesmo os comunistas, ocupassem o poder, não seria a mesma coisa? Vocês são tudo menos democratas, pronunciou-se Beatriz muito agressivamente. Vindas da tua boca, essas palavras são o exemplo dessa ignorância política que está neste momento a invadir o povo, Beatriz. Não vês que estamos a correr o risco de acabarem com todos os objetivos democráticos que reinavam na Primeira República? Estes indivíduos são antiparlamentaristas. Sabes o que isso significa? Beatriz não repostou. Virou-lhe as costas e afastou-se na companhia da sua mãe, que o olhava com desprezo nos seus olhos,
aquela discriminação que tinha sido sempre manifestada ao longo dos anos. Agora comportava-se como se tivesse ganho duas batalhas, a política e a familiar, uma vez que José se tinha tornado o companheiro da sua filha. Antes de se afastar completamente, Beatriz voltou-se para trás e gritou-lhe: "O José ainda não te disse? Estás convidado para o nosso casamento." 1927-1928. A ditadura militar estava implantada no seio da sociedade portuguesa. Para todos aqueles que possuíam uma formação política baseada nos factos e não em idealismos gratuitos, este novo contexto constituía uma ameaça flagrante contra as liberdades essenciais que faziam parte da República e que eram a componente mãe da palavra democracia. O ano não tinha ainda decorrido quando, no mês de fevereiro de 1927, uma rebelião militar se pronunciou contra a ditadura em vigor. Dessa vez, Rodolfo não se envolveu pessoalmente nos acontecimentos, preservando a sua família deste acontecimento que provocaria dezenas de mortes e centenas de feridos em Lisboa e no Porto. Tinha a consciência de que não podia repetir os erros do passado, aqueles que tinham conduzido à sua separação de Beatriz e à ausência na sua vida do seu filho Artur. Este movimento seria considerado como o iniciador de todas as tentativas para derrubar a ditadura militar e apelidado como Reviralho. A sua participação na revista Seara Nova seria alvo de profundas modificações, a quando da participação do escritor Aquilino Ribeiro na Revolta de Pinhel, ocorrida no ano seguinte. Como resultado deste acontecimento, o escritor acabaria por ser encarcerado no presídio de Fontelo, em Viseu, o que impossibilitaria Rodolfo de continuar no anonimato no seu contributo literário. Através dos seus colegas que trabalhavam na revista, veio a saber que o escritor se tinha evadido e abandonado o país. Entretanto, em 1928, a pasta das finanças seria ocupada pelo futuro fundador do Estado Novo, o Dr. António de Oliveira Salazar. 1930-1931. Os planos deste estadista já estavam delineados há bastante tempo. Pouco a pouco, começou a pôr as peças do seu puzzle político no lugar. Em 30 de julho de 1930 foi criada a União Nacional, que reforçava a tese da reunião coletiva dos portugueses em torno de um partido de unidade nacional. Como reação a esta implantação gradual da ditadura, uma nova revolta acabaria por ocorrer no mês de agosto do ano seguinte, sendo abortada pelas forças fiéis ao regime. 1933. Apesar de todos estes acontecimentos políticos, Rodolfo tinha-se tornado mais moderado no seu comportamento, sobretudo devido à influência de Dolores na sua vida. As suas responsabilidades como marido e pai eram elementos preponderantes no seu dia-a-dia, igualmente como resultado da sua maturidade. A sua idade avançava e o seu filho Artur já era um adolescente. Apesar de saber que o seu amigo José desempenhava o papel de pai de Artur da melhor maneira possível, não só por causa da profunda amizade entre ambos, mas também por causa da sua formação, os laços de sangue nunca estariam presentes e o seu filho procurava-o frequentemente. Viviam-se os primeiros dias do ano de 1933 e numa tarde, durante a semana, Rodolfo notou a presença de um personagem que passava em frente à barbearia, dirigindo um ar inquiridor, como se procurasse alguém. Esta situação tinha-se repetido pelo menos umas 3 vezes, pelo que não passou despercebida aos seus olhos. Começou a pensar em várias possibilidades. Alguém procurava um dos seus clientes, ou então era ele que era o alvo daquela vigilância. Tinha conhecimento sobre a existência de informadores que trabalhavam para os tribunais militares especiais, que tinham sido recentemente constituídos no fim do ano precedente, com o objetivo de controlar as atividades revolucionárias contra a ditadura nacional, em vigor. No fim do seu trabalho, já depois de ter limpo o chão da barbearia, espreitou pela janela, mas não vislumbrou aquele personagem. Aprontou-se a sair e encaminhou-se em direção ao seu domicílio. Já na zona do Rossio, percorreu as ruelas que conduziam à sua casa, quando subitamente se apercebeu que estava a ser seguido. Com o seu sangue frio habitual, acelerou o passo, sem olhar para trás, e meteu-se no primeiro beco que encontrou, escondendo-se e ficando à espera do suspeito que o seguia, o que aconteceu passado poucos momentos. Viu-o passar e saiu do beco, começando a caminhar lentamente atrás dele.
Por sua vez, o indivíduo percebeu-se imediatamente da sua presença e começou igualmente a andar quase a passo, até que ambos pararam num dos cantos mais secretos da ruela e ficaram a entreolhar-se. Vai-me dizer porque é que me seguiu desde o Chiado até aqui? É melhor fazê-lo antes de eu lhe partir o focinho, gritou-lhe Rodolfo. Não se enerve, fiz todos os possíveis para não o perder de vista, mas tinha que escolher uma zona da cidade mais discreta para poder abordá-lo. Respondeu o estranho de uma forma muito convincente, como vinda de alguém que não tem más intenções. Como é que eu sei que posso confiar em si? Hoje em dia já não sabemos com quem é que falamos. Para você me seguir deve ser um assunto muito sigiloso, talvez até perigoso. O indivíduo aproximou-se um pouco dele, não sem que Rodolfo lhe fizesse imediatamente um sinal para parar, uma ameaça necessária quando viu a sua mão dirigir-se a um dos bolsos. Não receie nada, amigo. Tenho aqui uma coisa para lhe entregar da parte de uma pessoa que é do nosso conhecimento comum. Ao preferir isto, tirou do bolso um livro que entregou ao Rodolfo. Era o Romance da Raposa, um romance para crianças da autoria do seu amigo escritor. O Sr. Ribeiro disse para eu lhe transmitir que gostaria de autografar este livro na sua presença. Ele disse que é para o seu filho Ricardo. Rodolfo pensou imediatamente que não podia dar nenhuma resposta que pudesse conotá-lo com alguma atividade política que exercesse conjuntamente com o escritor. Sabia que ele tinha voltado clandestinamente a Portugal no ano precedente, mas nem sequer aludeu sobre isso àquele indivíduo que lhe era inteiramente estranho. O Sr. Ribeiro é meu cliente, mas faz bastante tempo que não aparece na barbearia. Mas será que existe alguma razão para ele não me procurar pessoalmente? Perguntou Rodolfo premeditadamente, ao mesmo tempo que observava a sua reação. Para bem dizer, o Sr. Ribeiro está temporariamente impossibilitado de se deslocar. Mas é muito importante para ele que se encontrem. Justificou-se o estranho. Rodolfo continuou a fazer o seu papel de mero conhecido do escritor, portanto, sem nenhuma ligação de caráter político que pudesse ser atribuída às suas palavras. Eu tenho muita amizade por ele. É um cliente e um amigo que me ensinou muito na vida. Ele sabe da minha paixão pela literatura e falamos muitas vezes sobre esse tema. Mas porquê toda esta descrição? Porquê é que não me transmitiu esta informação na barbearia, nos intervalos em que eu não tinha clientes? Continuou Rodolfo, confirmando e acentuando a sua relação estritamente profissional e de amizade com o escritor. O indivíduo não deu resposta a esta questão, que era bastante óbvia, mas naquele momento ambos sabiam que tinham que representar o seu papel. Em vez de responder, convidou-o a que se encontrassem no dia seguinte, à mesma hora, num café da zona de Cacho Dré, pelo que ele o conduziria à presença do Sr. Ribeiro. Não lhe posso garantir que o possa fazer. Vou ter que pensar durante a noite sobre este assunto que me parece bastante estranho. Se eu não aparecer no local que mencionou, significa que mudei de ideias. Pelo que peço que apresente as minhas desculpas ao Sr. Ribeiro. Depois de seguirem caminhos diferentes, Rodolfo decidiu tentar encontrar Tony, antes de tomar alguma decisão sobre o que deveria fazer no dia seguinte. Como confidente e amigo, era a pessoa mais indicada para o aconselhar sobre o que fazer, para além da sua experiência em contextos políticos semelhantes. Essas situações são sempre bastante problemáticas, Rodolfo. Nunca se sabe o que é que está por trás disso tudo, sobretudo nos tempos em que vivemos. O regime de ditadura não poupa os seus inimigos e adota todos os meios para atingir os seus fins, até ao ponto de assassinar os seus oponentes sem o mínimo problema. E o livro que ele me deu não é uma demonstração da veracidade desse convite que ele me fez? O livro não prova nada, Rodolfo, e até pode ser um engodo. Não sejas ingênuo. O perigo que defrontarás amanhã é se esse indivíduo é um bufo. Sabes perfeitamente do envolvimento desse teu amigo escritor em revoltas que ocorreram há relativamente pouco tempo. Pelo que consta, ele está de volta ao país. E se isso for uma armadilha, estão a usar-te para chegar a ele. Mas se for isso, eles têm informações sobre a minha pessoa, respondeu Rodolfo com uma expressão de como tinha acabado de constatar essa situação. É evidente que sim, Rodolfo. Não te esqueças que quase de certeza que esse escritor estava a ser observado há bastante tempo. Portanto, eles sabiam quais eram os seus hábitos, as suas amizades e ligações. O nosso núcleo anarquista já não se reúne aqui no armazém por causa da possível fuga de informação. Alternamos os locais das reuniões para evitar deixar indícios baseados em hábitos que possam ser controlados. Está-me a dizer que existem possivelmente bufos no seio da cela anarquista?
Sim, efetivamente tudo é possível. Esses indivíduos sabem como fazer coação a muita gente através de ameaças às suas famílias, ou então aliciando-os por processos maquiavélicos. Os fracos deixam-se arrastar atrás de falsas promessas e pronto. Estamos conscientes que estamos a viver com os pés assentes numa bomba que pode explodir a todo momento. Quero que saibas que a minha vontade era mandar alguns dos nossos camaradas para te protegerem nessa situação. O problema é que se as coisas correm mal, é a célula inteira que corre o risco de ser identificada. E isso não me posso permitir. Esteja descansado, Tony, nem eu aceitaria uma situação dessas. Se eu decidir estar presente nessa reunião, será com o meu próprio e único risco, afirmou Rodolfo. Mas pelo sim, pelo não, se não tiver notícias minhas amanhã à noite, agradeço que contacte com a Dolores. Então não lhe vais dizer sobre as tuas intenções? Penso que não adianta nada, Tony. O que tiver que acontecer, acontecerá, é tudo. O Rodolfo passou o dia seguinte a pensar no que fazer. Sabia que se estivesse presente naquele encontro iria comprometer mais uma vez a sua vida familiar. Por outro lado, se este contacto fosse verídico, significava que o escritor teria uma eventual necessidade de falar com ele, certamente devido à sua participação na revista com os seus artigos. Pensando bem, só ele é que sabia dessa sua colaboração. Sim, talvez fosse esse o caso. Finalmente decidiu dirigir-se ao local de encontro. Por casualidade, era o mesmo café onde anos antes ele tinha tido aquele episódio com os estivadores. Portanto, quase todos o conheciam relativamente bem. Esse facto criou-lhe um sentimento de segurança e acabou por entrar no café. O indivíduo já se encontrava sentado numa das mesas e não estava sozinho. Ao seu lado estava um homem de estatura média com uma boina na cabeça e que lhe murmurava qualquer coisa ao ouvido. O aspecto sigiloso da sua conversa não trouxe muita confiança a Rodolfo. Mas agora era tarde demais. Os dados estavam lançados. O Studebaker era conduzido pela personagem com a boina. O seu estilo fazia-lhe lembrar os facas na liga que ele conhecia das docas do cais do Sodré e a que estava habituado. Tinha todo o aspecto de ser um guarda-costas de alguém, se calhar do escritor. Tomaram a direção sul da capital e antes que saíssem da cidade, Rodolfo foi ordenado a pôr uma venda nos olhos. Sentado no banco de trás, solicitaram que se baixasse para não passar apercebido no exterior por algum passante. Ao fim de mais de meia hora, apercebeu-se que o veículo tinha deixado a estrada principal. A turbulência era acentuada e ao fim de uns 10 minutos a viatura parou finalmente. Ao sair, Rodolfo vislumbrou uma velha e enorme casa com um ar abandonado. Convidado a entrar, percorreu vários corredores que conduziram a uma divisão ampla que continha várias cadeiras, um lavatório e uma mesa. Nas paredes estavam armários que aparentemente eram vestiários do exército, pelo que ele se apercebeu que nunca iria encontrar o escritor naquele local, mas continuou a manter o seu sangue frio. O importante era não deixar transparecer nada que o pudesse comprometer, nem ao escritor. Foi convidado a sentar-se e a esperar, e ao fim de uma boa meia hora apareceu um indivíduo alto de bigode que o cumprimentou e se sentou à sua frente. Boa tarde, Sr. Rodolfo. Não leva a mal tê-lo obrigado a fazer esta viagem e a esperar este tempo todo. Não tem que se desculpar. O que eu continuo sem perceber é a razão deste procedimento tão sigiloso. Pelo que vejo, o Sr. Ribeiro não se encontra presente, respondeu Rodolfo tentando manter a calma. Infelizmente não é o caso, meu senhor. Digamos que o Sr. Ribeiro teve um impedimento à última da hora. Mas não faz mal porque podemos aproveitar este momento para lhe colocar algumas questões, disse o estranho personagem. Colocar-me questões? Mas o que é que isto significa? Que me trouxeram aqui com o intuito de me fazerem mal? Quem são os senhores e com que autoridade fazem uma coisa destas? Perguntou Rodolfo num tom bastante exaltado. Digamos que somos pessoas que defendem os interesses nacionais e a quem foram dados poderes para o fazer. O que agora lhe proponho fazer, Sr. Rodolfo, é colaborar o mais possível connosco para evitar ter problemas. Sabemos que o senhor tem uma linda esposa e um filho terrível. Portanto, tem responsabilidades a assegurar à sua família. Estas palavras eram proferidas num tom claramente ameaçador. Exijo que se identifiquem e que me reconduzam a Lisboa. Não sou nenhum criminoso e não vejo nenhuma justificação para me interrogarem. Eu sou barbeiro de profissão e o Sr. Ribeiro é uma pessoa que tem a minha estima, é tudo.
Deve ser uma grande amizade para se sujeitar a acompanhar os meus colaboradores sem os conhecer de lado nenhum e seguir as suas instruções para se esconder no assento de trás da viatura. Deixe-te de histórias, homem, disse bruscamente. Sabemos da sua ligação com o Sr. Ribeiro através de pessoas que frequentam a barbearia onde trabalha, homem. Também fomos informados que você escreve eventualmente para certos jornais e revistas que não são muito aconselháveis para que possamos consolidar o nosso regime político em torno de todos os portugueses. Não sei do que é que está a falar. A minha relação com o Sr. Ribeiro é estritamente pessoal, afirmou Rodolfo. Você sabe perfeitamente que esse escritor foi julgado e condenado em tribunal militar. Também fomos informados por pessoas que fazem parte da nossa rede de informadores que você costumava distribuir publicações relacionadas com grupos declaradamente anarquistas e comunistas. Ou não é verdade? Rodolfo hesitou antes de responder. Pensou imediatamente que deveriam existir bufos no seio do jornal ou da revista, para não pôr a hipótese da sua presença na célula anarquista de Tony. Tinha que tentar avisá-la o mais depressa possível, se conseguisse sair daquele local com vida. Por tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido, estes elementos deviam fazer parte dos tribunais militares especiais de que se falava. Realmente andei a distribuir jornais e revistas, mas isso foi há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente. Para mim, não representavam mais nada do que publicações como qualquer outra. Ainda não tinha idade para fazer conotações políticas, fossem quais fossem, argumentou Rodolfo. Para além disso, dizem que anda para aí um colaborador anónimo a escrever artigos de caráter revolucionário e que se está a tornar muito famoso nesses meios intelectuais da esquerda. Estamos convencidos que nos pode ajudar a encontrar essa personagem tão misteriosa. Não sei de quem é que está a falar, e mesmo que soubesse não o fazia. Não me está a pedir para me tornar um delator. Ao acabar de proferir estas palavras, Rodolfo sentiu subitamente uma mão bastante pesada dar-lhe uma grande bafetada na nuca, pelo que quase bateu com o rosto na mesa que o separava do inquiridor. Lembrou-se automaticamente do seu pai e daquilo que ele tinha que suportar como maltratos. Sabia que não lhe adiantava nada tentar resistir fisicamente, o que iria agravar a situação. A solução passava por aguentar a dor que o esperava. Não sei se está consciente que se encontra numa situação bastante difícil, Sr. Rodolfo. Queremos saber nomes dos seus camaradas anarquistas, aqueles que, segundo os nossos informadores, passaram a mudar depois para fazerem as suas reuniões. É melhor começar a falar. Não tenho nenhuns colegas anarquistas, gritou Rodolfo, pelo que aquela mão voltou a atingi-lo ainda com mais força, desta vez atirando-o ao chão. Não diga que não. Você esteve presente em vários golpes de Estado que ocorreram ao longo destes últimos anos. Há muita gente que sabe disso. Você até perdeu a sua primeira companheira por causa disso. Ele até acabou por casar com o seu melhor amigo, não foi? Naquele momento, Rodolfo teve a consciência de que eles sabiam muita coisa sobre o seu passado, mesmo sobre o seu presente. No entanto, nesta fase da sua vida e dada a sua profissão, não poderiam provar o seu envolvimento com atividades políticas, mesmo que fossem ao nível da sua participação intelectual. O facto de quererem saber sobre os nomes dos seus camaradas também era sinal que não existiam bufos no seio da célula anarquista, o que para ele foi um alívio. Então, vai colaborar connosco ou não? Isto pode tornar-se bastante difícil de suportar. Rodolfo não respondeu. Baixou a cabeça e fechou os olhos, preparando-se psicologicamente para uma nova agressão. Um segundo indivíduo aproximou-se e ambos puseram-no em pé, encostando-o a uma parede. A seguir começaram a agredi-lo consecutivamente com murros no estômago, até ele ficar estendido no chão, inerte e com extrema dificuldade em respirar. Então, Rodolfo, vai ser um bom rapaz e começar a dizer-nos o que é que você faz nas horas livres e com quem é que colabora? Não tenho nada para lhe dizer. Só tenho o meu trabalho, mais nada. Os mesmos dois indivíduos ergueram-no e sentaram-no outra vez à mesa da sala. Rodolfo viu um deles dirigirem-se a um dos armários de ferro que pareciam vestiários, de onde ele tirou um martelo, pelo que adivinhou o pior. Pergunto-lhe mais uma vez, Rodolfo. Olhe que as suas mãos são preciosas para a sua profissão e, pelo que nos disseram, você até é um bom profissional. Imagine se não pudesse mais usá-las. Rodolfo manteve-se em silêncio. Foi agarrado pelos dois braços e puseram as suas mãos contra a mesa, enquanto o inquiridor acenava com o martelo para cima e para baixo. Os minutos seguintes que ocorreram foram uma das maiores provações por que Rodolfo passou.
O inquiridor gritava e insultava-o sem parar e dava com o martelo fortemente na mesa a poucos centímetros das suas mãos. No fim desta cena, Rodolfo não tinha uma belisca dura, pelo que concluiu rapidamente que a agressão a que estava sujeito não podia deixar nenhum indício físico, o que lhe deu esperanças de poder sair dali em vida. Desesperados com a sua coragem e o seu silêncio, voltaram a colocá-lo contra a parede e a agredi-lo no estômago. Desta vez, Rodolfo não conseguiu aguentar, perdendo a consciência. Quando voltou a si, algumas horas tinham passado e encontrou-se novamente sozinho num vão de escada, agora não como adolescente, mas como adulto e vítima da ditadura nacional. No meio das suas dores, que eram insuportáveis, e para não fugir ao seu espírito irrascível, pensou e blasfemou: merda, parece que nasci para viver num vão de escadas. Depois desse primeiro contacto com os representantes da ditadura em vigor, restou-lhe a consolação de ter ficado com o livro O Romance da Raposa, que mais tarde seria autografado pelo autor e dedicado ao seu filho Ricardo como reconhecimento por aquilo que ele tinha passado e em que ele tinha preservado o seu nome. Aquele livro tinha uma história que os outros exemplares não possuíam. Muitos anos mais tarde, já no decorrer do novo século, no ano de 2009, esse livro seria roubado ao seu neto Miguel, a única lembrança que lhe tinha restado, para além do tradicional relógio de bolso de Rodolfo que ele ainda possuía. Nesse ato vil e repugnante, também seria roubada a mala do cônsul alemão que Miguel ainda conservava com ele, um dos poucos objetos que tinham acompanhado o seu avô.